Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Raiva, problemas com temperamento e ira. O que você pensou quando ouviu essas palavras? Se você sofreu abuso no passado, talvez tenha acrescentado a esse grupo de palavras e talvez você tenha pensado em abuso físico, gritos e xingamentos. Talvez você tenha se sentido sem esperança e desamparado. Bem, agora eu vou adicionar um adjetivo a esse grupo seleto e ver qual é a sua reação. A ira divina, que é um conceito assustador. Muitos cristãos cresceram e foram ensinados que a ira divina só se satisfaz se os pecadores forem punidos em um inferno que arde em chamas. E o programa de hoje, boas novas sobre a ira divina. Talvez você até tenha tido uma reação inquietante às palavras ira divina. Então, se for esse o caso, o programa de hoje é para você. Sim, a ira divina nos assusta sobremaneira. Ela não é arbitrária, mas é justa e até mesmo carregada com muita simpatia. Mas se você não nos sintonizou antes, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer em um piscar de olhos. Hoje, o Will Santos irá compartilhar conosco as boas novas sobre a ira divina. Agora, eu sei que isso pode soar como um paradoxo. Como pode haver algo de bom para que abordemos sobre a ira divina? Bem, continue ouvindo e descubra. Se você é como eu, que cresceu com muito temor da ira de Yahuwah, garanto que se sentirá deveras aliviado depois de ouvir o que ele tem a dizer. Mais tarde, em nossa caixa de mensagens diárias, o Will irá responder a uma pergunta sobre o que fazer quando alguém faz algo errado contra você e que ainda continua persistindo no erro. Eles nunca desistem e certamente nunca se arrependem. O que um crente deve fazer nessas circunstâncias? E depois, a Laura Lee preparou para nós uma promessa para qualquer um que tenha sofrido uma perda na vida. E creio que todos nós já passamos por isso. Se você sofreu uma perda, talvez você ainda esteja sofrendo essa perda. Seja ela qual for. Você não vai querer perder a promessa diária de hoje. Will, agora eu vou passar a palavra para você. E quais são as boas novas sobre a ira divina? Bem, na verdade, há muitas boas novas sobre a ira de Yahuwah, e este é um tópico importante. Muitas pessoas têm visões incorretas da ira divina, e naturalmente isso afeta sua caminhada espiritual, porque como você pode se sentir emocionalmente próximo de alguém de quem você tem medo? Boa observação, Will. Acho que é por isso que dentro da cristandade vimos uma divisão real sobre este tópico. Para fugir da ideia de um inferno que arde em chamas, alguns cristãos se inclinaram tanto na direção oposta que acreditam que, no final das contas, todos serão salvos. E isso é bastante antibíblico, quanto à ideia de um inferno que arde em chamas e ambos os extremos estão errados. Acho que foi na década de 1970 que um livro foi lançado intitulado Eu Estou Bem e Você Também Está. A ideia de que estamos todos bem parece ter influenciado as perspectivas de muitas pessoas e o pecado perdeu sua pecaminosidade.
Isso é verdade. Muitas pessoas ainda temem a ira divina e até mesmo tentam dividir Yahweh ao dizer que há o Deus do Antigo Testamento, com toda a sua raiva e cólera, bem como todas as suas ações e genocídios. E então há o Deus do Novo Testamento, que é todo amor, luz, perdão e aceitação. Mas ao tentar dividir Yahweh em duas entidades separadas e muito diferentes, elas perdem de vista a verdade. E é a verdade que nos dará a certeza de que não precisamos temer a Yahweh, apesar do fato de que, sim, as Escrituras falam de sua ira e é algo muito real. E qual é essa verdade? Bem, há 5 elementos no tocante à ira de Yahweh, e hoje vamos dar uma olhada em cada um desses elementos. O primeiro é que a ira de Yahweh é justa, e isso é uma boa nova. O segundo é que a ira de Yahweh, sim, é algo a ser temido. Mas vamos com calma, pois voltaremos a este ponto, e você, caro ouvinte, verá que este não é um medo que o afastará de Yah. Se você está bastante aterrorizado com o pai por se sentir distante dele, esse é um tipo de medo inconcebível. Faz sentido. O terceiro ponto que discutiremos é que a ira de Yahweh é, na verdade, consistente entre o Antigo e o Novo Testamento, pois não podemos separar Yahweh em um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele nunca muda. Sim, e há até um versículo que aponta para essa ideia. Dê-me apenas um segundo para eu encontrá-lo aqui. Acho que está em Malaquias. Sim, aqui está. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz: Porque eu, Yahweh, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Obrigado, Chris. Isso deve tranquilizar a todos nós. O quarto ponto é que a ira de Yahweh, na verdade, é seu amor em ação. Agora, eu sei que isso parece contraditório, mas eu vou explicar, e você verá o que quero dizer quando voltarmos e falarmos sobre isso. E, finalmente, a ira de Yahweh se completa em Yahushua, por meio do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, e essa é uma ótima boa nova. Mas vamos voltar ao nosso primeiro ponto. A ira de Yahweh é justa. A ira divina está inseparavelmente ligada à justiça divina. Mas isso pode parecer assustador quando você se sente culpado. Sim, mas espere um pouco. Como Romanos 3, versículo 23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Certo, mas por que pecamos? E por que continuamos carentes da glória de Yahweh? Porque temos naturezas caídas? Sim, é isso. Sabe, Will, que eu não vejo do porquê você está tão animado com isso, uma vez que isso só confirma nossa culpa. Eu estou animado devido à justiça de Yahweh. Todos nós nascemos com naturezas caídas, e não somos responsabilizados por isso porque está além do nosso controle, pois não pedimos para herdar naturezas caídas e Yahweh leva isso em consideração. É por isso que Romanos 6, 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Novamente, é o senso de justiça de Yahweh que nos dá esperança. A justiça de Yahweh é parte integrante de sua ira, e ela é parte integrante de sua justiça. Correto. Mas ainda não vejo uma razão pela qual não deva temê-la, porque sou um pecador. Eu tenho uma natureza caída e isso não vai mudar até que Yahushua retorne e me presenteie com uma natureza superior. E isso também faz parte da justiça de Yahweh. Ele sabe que não podemos de alguma forma invocar em nós mesmos o que nunca tivemos. E é por isso que ele nos presenteará com naturezas superiores, e isso é justo. Vamos agora lá para Ezequiel 36 e ler os versículos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E quem está fazendo esse trabalho de transformação? Essa obra é de Yahweh. Sim, é dele, e não há nada mais justo, pois, novamente,
Essa é parte de sua justiça. Ele sabe que não somos responsáveis por nascer com naturezas caídas. A única coisa pela qual somos responsáveis é se escolheremos ou não aceitar a salvação que nos é oferecida. Escolheremos acreditar que a salvação prometida é realmente nossa e viveremos de acordo com o que escolhemos? Se realmente queremos entender a ira de Yahweh, primeiro temos que entender seu senso de justiça e o que isso significa para ele. Focamos em como sua justiça nos impacta, mas o que ela significa para ele? Abra em Jeremias 9, Chris, e leia, por favor, os versículos 23 e 24. Ok. Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahweh e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahweh. Isso é crucial para entender a ira de Yahweh, pois ele exerce ativamente o que na terra? Misericórdia, juízo e justiça. Porque ele se agrada nessas coisas, ou seja, Yahweh tem prazer na justiça. E é isso que as pessoas que tentam separar Yahweh em um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento não percebem. Você não pode ter amor sem justiça, e a falta de justiça não é justa, muito menos amorosa. Esse é um bom ponto, e é por isso que sou tão grato por saber o que as Escrituras realmente ensinam sobre a punição dos ímpios, que não será feita em um inferno que arderá eternamente em chamas. Não será. Eles receberão a pena de morte e deixarão de existir, mas não sofrerão uma vida eterna em tormento. Vamos pegar o pior déspota que podemos imaginar: Pol Pot, Hitler, Stalin. As fomes de terror de Stalin foram responsáveis pelas mortes de milhões de pessoas inocentes. Então, digamos que Stalin queime por cada pessoa que ele é responsável por matar. E não estou dizendo que isso vai acontecer, que os perdidos queimem proporcionalmente aos seus crimes. Talvez sim, talvez não. Mas para ilustrar, digamos que sim. Assim, Stalin queimaria por milhões que ele matou. O que é justo? 1 ano queimando por cada alma que ele tirou a vida? E dessa forma, ele chega ao fim de sua sentença. E o que acontece? Ele é consumido? Bem, se você acredita em um inferno que queima eternamente, a resposta é não. Ele continuaria sendo queimado pelos séculos dos séculos, e talvez isso seria justo. As Escrituras nos dizem que Yahweh sente tudo o que sentimos. Então talvez ele queime mais do que os outros. Mas então, ele finalmente chega ao fim de sua sentença. E depois, o que acontece? Ele finalmente morre? Não de acordo com a doutrina de um inferno que suas chamas queimam sem cessar. Verdade. E ele continua queimando e queimando e queimando. Em que ponto a justiça se torna injustiça? Veja, esse é o problema com a doutrina de um inferno que queima e consome eternamente. Não é justo. Como os pecados de uma única vida mortal podem ser punidos por uma eternidade? Isso não é justiça, mas sim sadismo. Bem, acho que é por isso que muitos cristãos, ao longo dos séculos, realmente deram as costas às Escrituras e à verdade. Nosso senso de justiça, humano e caído, sabe que uma sentença de tormento eterno por uma quantidade finita de pecado é simplesmente uma ignomínia. Não é justo. E foi assim que eles lançaram o bebê fora com a água do banho, por assim dizer, quando rejeitaram a verdade por meio do erro. O erro estava tão entrelaçado com a verdade que eles não sabiam como separá-los. Então você está certo, eles lançaram fora os dois. Felizmente servimos a um Deus de amor e justiça, e ele levará tudo isso em consideração. E é isso que nos traz esperança, pois Yahweh se deleita na justiça. Ele é justo e lê os corações. Provérbios 21, versículo 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahweh sonda os corações. Chris, abra em Provérbios 24 e leia o versículo 12. Temos aqui uma visão do equilíbrio que é a justiça divina.
Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pensa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Novamente, falta de justiça não é amor e nem mesmo é justo. A ira de Yahweh é sempre proporcional às nossas ações, nosso conhecimento e nossa escolha pessoal de fazer o que sabemos ser errado. Eu estou martelando um pouco mais neste ponto porque a principal razão pela qual as pessoas temem a ira de Yah é que só conhecemos a ira do homem. Comparamos a ira divina, a ira humana, e isso nos assusta, porque a ira humana é uma reação. Geralmente não é uma resposta justa e amorosa ao pecado impenitente, mas é dessa forma que funciona a ira de Yahweh. O falecido J.I. Packer foi um teólogo e escritor canadense. Eu tenho aqui uma cópia do livro dele, Conhecendo Deus. Você poderia, por favor, abrir na página 151 e ler onde está marcado, Chris? Sim, claro. Diz, na Bíblia, a ira de Deus nunca é algo que envolve capricho, autoindulgência, irritação e moralmente ignóbil, que a raiva humana tantas vezes é. É, em vez disso, uma reação correta e necessária ao mal moral objetivo. Novamente, não equipare a ira divina com a ira humana, uma vez que as duas são completamente diferentes. A ira de Yahweh está intrinsecamente ligada à sua justiça, que por sua vez está inseparavelmente conectada ao seu amor. Isso deve nos trazer segurança e confiança nele. Isso é fantástico. Tudo certo, Will? Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, veremos mais alguns pontos distintos sobre a ira de Yahweh. Fique ligado! Nos evangelhos há um registro de 4 oportunidades onde Yahweh anuncia aos judeus que lhe ouviam que Yahushua é seu filho amado. Quando eu era trinitária, essa ideia me sugeria que Yahushua tinha o privilégio de ser o único filho de Yah, compartilhando uma proximidade muito especial com o Pai e que ninguém mais poderia passar por essa experiência. Afinal, ele era o Deus Filho, e é dessa forma que eu cria. No entanto, a verdade sem precedentes é que Yahweh tem muitos filhos e filhas, e não somente Yahushua. Os crentes são confrontados a entrar em um relacionamento memorável e próximo ao Criador, onde ele literalmente nos cria. Esse relacionamento extraordinário e bastante íntimo traz consigo uma infinidade instantânea de bênçãos que impacta todas as áreas de nossa vida espiritual. Para saber como você pode se agarrar plenamente às oportunidades que são disponibilizadas a você como filho ou filha de Yahweh, ouça o programa de rádio transmitido anteriormente intitulado Nascidos de Yahweh. Há bênçãos ilimitadas para todos que aceitam Yahweh como seu pai. E você também poderá ser seu filho e filha amado. Ouça o programa Nascidos de Yahweh para aprender como você poderá ter este incrível relacionamento. Você poderá encontrá-lo em nosso site e no YouTube. E aí, Will, qual é a próxima coisa que precisamos lembrar sobre a ira de Yahweh? Bem, isso pode surpreendê-lo, depois que acabamos de tranquilizar a todos que a ira de Yahweh está intrinsecamente ligada ao seu senso de justiça, que por sua vez está ligado ao seu amor. Mas há um outro ponto a ser considerado, que é que a ira de Yahweh é algo a ser temido. Sim, e eu não esperava que você dissesse isso depois do que você acabou de nos contar em nosso último segmento. É perfeitamente apropriado ficar com medo da ira de Yahweh, e até mesmo ter um certo temor santo pelo próprio Yahweh e ainda amá-lo. Quando você entende sua justiça, bem como seu amor, você pode fazer as duas coisas. Tememos a ira de Yahweh porque, como você citou antes, sabemos que pecamos e ficamos aquém de sua glória. Mas nosso amor nos dá a segurança de que, quando aceitamos o presente da salvação pela fé, podemos ter certeza de que somos salvos. Abra Chris em Romanos 5. Eu gostaria que você lesse os 2 primeiros versículos de Romanos 5. Essa passagem explica do porquê tanto o medo quanto o amor podem residir no coração do crente. Ok. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Yahushua Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, à
esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Yahuwah. O próprio Yahushua ensinou seus seguidores a ter um temor santo de Yahuwah. Agora vamos abrir em Lucas 12 e ler os versículos 4 a 7. Vamos ver o que Cristo tinha a dizer sobre o temor a Yahuwah. Ok. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Yahuwah. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O que eu quero que você perceba sobre essa passagem é a razão pela qual devemos temer a Yahuwah. E não é porque ele é mau e caprichoso. Não, não é isso. Até os cabelos da nossa cabeça são contados. Yahuwah está atento até mesmo aos pássaros que são vendidos por algumas moedas. E devemos ter confiança em seu amor e, ao mesmo tempo, estarmos atentos ao seu poder. É por isso que devemos temê-lo, porque ele é todo-poderoso. É mais ou menos como o temor que uma criança tem por seus pais. Não em nenhum sentido abusivo, mas porque a mamãe ou o papai têm todo o poder na vida de uma criança. Correto. Esse tipo de medo leva ao respeito e à inclinação para obedecer. E Jeremias tinha uma compreensão clara do poder de Yahuwah. O que ele diz no versículo 17 do capítulo 32? Ah, Senhor Yahuwah, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Blaise Pascal, o matemático, físico e inventor francês do século XVII, escreveu, abre aspas, justiça e poder devem andar juntos, para que tudo o que é justo seja poderoso e tudo o que é poderoso seja justo. Fecha aspas. Yahuwah é a personificação perfeita dessa ideia. Ele é todo-poderoso e então é uma boa coisa que ele também seja perfeitamente justo. Mas vamos ao nosso próximo ponto. A ira de Yahuwah é consistente tanto no Antigo como no Novo Testamento? Eu sei que muitos cristãos gostam de ver Yahuwah quase como uma espécie de entidade bipolar, onde ele é um maníaco, genocida e completamente raivoso no Antigo Testamento, mas amistoso, amoroso e basicamente um grande Papai Noel voando nos céus no Novo. Mas os cristãos que veem Yahuwah dessa forma estão perdendo algumas passagens muito vitais que mostram que o Deus do Antigo Testamento era com certeza um Deus de amor. E o Deus do Novo Testamento, o mesmo Deus, é claro, era junto com todo aquele amor abnegado, também um Deus de justiça. Então, o que você está dizendo é que nenhum dos extremos é inequívoco? Isso mesmo, mas vamos dar uma olhada em algumas passagens para ter uma visão mais equilibrada do que estou falando. Você ainda está em Jeremias, Chris? Se sim, volte para Jeremias capítulo 30 e leia os versículos 23 e 24. O que eles dizem? Diz, eis a tempestade de Yahuwah, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira de Yahuwah, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. E claramente algo poderoso, algo a temer. O que Naum, capítulo 1, versículo 2 diz? Diz, Yahuwah é Deus zeloso e vingador. Yahuwah é vingador e cheio de ira. Yahuwah toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. É mais ou menos isso que pensamos quando consideramos sobre o Deus do Antigo Testamento. Mas o que o próximo versículo diz? Yahuwah é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Yahuwah tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então sim, Yahuwah é temido porque ele tem poder ilimitado, mas ele também é bondoso e tardio em irar-se. Leia Jeremias 31, versículos 13 e 4. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei
e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Aqui vemos o Deus do Antigo Testamento. Ele quer que vivamos com alegria e Ele nos considera sobremaneira. E estamos o tempo todo em seus planos. Por quê? Porque Ele nos amou com um amor eterno. E assim Ele atrai nossos corações junto ao dele com uma bondade infalível. Agora vamos voltar para o Novo Testamento. Sabemos, é claro, que Ele é amoroso. Sentimos-nos confiantes em seu amor e perdão. Afinal, João 3,16 diz que Yahweh amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso está muito claro para nós. Mas o que tendemos a ignorar é o fato de que o Deus do Novo Testamento é tão cheio de ira, com um senso de justiça bastante aguçado, quanto o Deus do Antigo Testamento. O que Apocalipse 19, versículo 15 diz? Esta é uma descrição simbólica de Yahushua. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Bem, na verdade, essa é uma revelação do Apocalipse e que traz muita informação sobre a ira de Yah. É isso mesmo, Chris. Mas vamos ler Romanos 1, 18 e 19, pois nesses versos temos um vislumbre das razões por trás da ira de Yahweh. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Novamente, este é o Deus do Novo Testamento, assim como podemos ver sua justiça. E sua ira é manifestada porque pessoas perversas se recusam a se arrepender e, em vez disso, trabalham ativamente para suprimir a verdade, escondendo-a de outras pessoas. Esse é o seu senso de justiça, bem como da forma honesta e justa que ele age. Nós não podemos ter amor sem justiça, e a ira de Yahweh é simplesmente a reação instintiva à injustiça. E isso me leva ao meu próximo ponto. A ira de Yahweh é o seu amor que age contra o pecado. Repita para nós, por favor. Eu sei que isso parece um pouco contraintuitivo, mas eu quero que os nossos ouvintes tenham paciência comigo. Mas qual é a essência de Yahweh? E em seu âmago, o que ele é? Bem, creio que ele é amor. Isso mesmo. 1 João 4,8 diz sem devaneios que Yahweh é amor, e todas as suas ações fluem disso. O que Romanos 11 acrescenta a esse quadro? Romanos 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória de Yahweh é seu caráter, e seu caráter, seus pensamentos e sentimentos, são amor. Essa é a essência e a base de sua existência, e todas as suas ações devem ser entendidas sob essa luz. Quando lemos no Antigo Testamento que Yahweh é um Deus zeloso, nós olhamos para isso a partir de nossa compreensão humana caída do que é o ciúme ou o zelo. Mas Yahweh é zeloso em face de sua glória. Isso quer dizer que ele sabe que nossa melhor oportunidade de sermos salvos é conhecê-lo e confiar nele. Portanto, ele é um Deus zeloso e ávido em proteger sua reputação. Quando pensamos em zelo, nós o definimos como receio ou cheio de inveja. Mas a palavra zelo também traz a definição de ciumento e possessivo. Entendo. Ele é zeloso em proteger sua reputação contra as mentiras de Satanás, porque ele sabe que essas mentiras fazem os humanos temê-lo e se afastarem dele.
Isso mesmo. Agora, como vimos e temos visto em nossas vidas, as mentiras de Satanás fizeram multidões de crentes temerem Yahweh como um ser irado, desconfiado e vingativo. Mas a verdade é que as ações de Yahweh, sempre motivadas pelo amor, são para nossos melhores interesses. E não é do melhor interesse de ninguém que o pecado se avolume, se espalhe e se propague. É por isso que ele deve ser punido e eventualmente chegar a um fim eterno. Mas Yahweh não é astucioso, muito menos vingativo e arbitrário. Ele é justo, e sua justiça é parte de seu amor por todos. Abra em Efésios capítulo 5. Há um versículo neste livro que fala sobre a ira de Yahweh, que é interessante, porque é descrito dentro do contexto de seu amor. E quais os versos? Versos 1 a 7. Ok. Sede, pois, imitadores de Yahweh como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yah, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Yahweh. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Yahweh sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Precisamos lembrar que as crianças têm sua compreensão de Yahweh armatizada por suas interações com seus próprios pais. Se nossos pais forem arbitrários, se eles ficarem bravos conosco e se eles forem inconstantes e nunca soubermos o que esperar, é assim que veremos nosso Criador. Mas ele não é assim. Sua ira é sempre e somente a ação que o amor assume contra o pecado. E nós realmente gostaríamos que ele agisse de outra forma? Falta de punição não é amor e certamente não é justiça. Sim, estou pensando aqui com meus botões sobre o bullying nas escolas, pois algumas escolas têm um problema real com essa prática. As crianças relataram o fato ao professor, os pais, por sua vez, buscarão seus direitos com a administração escolar, mas às vezes a escola não fará nada, pois dirá: nós não vimos, e essa é a palavra de uma criança contra a da outra. O que é um problema, porque os valentões sempre tomam cuidado para nunca serem pegos. Correto. E a criança intimidada finalmente surta e se defende, e quem é expulso? Sim, neste caso a criança que sofreu o bullying. Eu também ouvi essas histórias e isso não é justiça. A ira de Yahweh é algo pela qual podemos ser gratos. E como Hebreus 10:31 diz, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas quando aceitamos a salvação, somos resguardados pelo sangue de Yahushua e da ira de Yahweh. E agora vou entrar em meu último ponto. A ira de Yahweh, sua punição por nossos erros, teve seu cumprimento no sacrifício do Salvador. Isso não foi nenhum tipo de ato gerado para apaziguar a ira de Yahweh. Na verdade, o Antigo Testamento afirma repetidamente que Yahweh é nosso Salvador. Leia, Cris, Isaías 43, versículos 3 e 11. Porque eu sou Yahweh, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou Yahweh, e fora de mim não há Salvador. Sempre foi o anseio do coração do nosso Deus salvar os perdidos. E é por isso que João 3,16, porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é imediatamente seguido pelo verso 17 que afirma, abre aspas, porquanto Yah não enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fecha aspas. Essas são boas novas e incrivelmente sem precedentes. Aqui está dizendo que Yahweh não quer nos punir, mas sim nos salvar. Sua ira foi derramada sobre Yahushua para que ele pudesse perdoar nossos pecados. E eu gostaria de encerrar com Romanos 3, versículos 21 a 26. Você poderia ler isso para nós, Chris? Ok. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Yahushua Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Yahushua, a quem Yahuwah propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yahushua. É por isso que os crentes podem ter a certeza de que somos aceitos por meio de nosso Mestre amado. A seguir em nossa caixa de mensagens diárias, como você perdoa alguém que nunca se arrepende? Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Você sabe por que você celebra a morte de Yahushua no domingo? Ou talvez você observe o sábado, acreditando que este seja o sábado do quarto mandamento? Ambas as suposições estão incorretas, uma vez que o domingo não é o dia que Yahushua ressuscitou e o sábado do nosso calendário não é o sábado das Escrituras. Para descobrir por que a maioria da cristandade adora ou celebra no dia incorreto, temos que voltar 1500 anos no tempo. No quarto século, o Concílio de Nicéia proibiu o uso do calendário bíblico para os cristãos, e é por essa razão que a maioria dos cristãos hoje celebra o domingo. Mas isso não é tudo. Sob a intensa perseguição que se seguiu, os judeus desistiram de seu calendário bíblico, e Hilel II, o último líder do Sinédrio, introduziu regras de adiamento que deu vazão aos judeus calcular suas observâncias religiosas por meio do calendário pagão juliano. E é por isso que a maioria das pessoas hoje equipara o sábado moderno ao sábado bíblico. Mas não é bem assim, na verdade não nos é possível elucidar o verdadeiro sábado bíblico, ou o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua, se usarmos o calendário gregoriano moderno. Para saber mais, procure pelo vídeo da WLC intitulado Engano do Sábado Gregoriano, escondendo o sábado bíblico. Você poderá encontrá-lo em nosso site em uma variedade de idiomas diferentes. Assista Engano do Sábado Gregoriano, escondendo o sábado bíblico. Aprenda como o verdadeiro sábado e o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua foram colocados por terra. A pergunta de hoje vem de Tarsis. O quê? De Durham, Inglaterra. Sabe, Will, acho que deveríamos começar a chamar a Inglaterra de Tarsis. Esse é um nome tão legal. Creio que seria uma coisa bem estranha mudar um nome que todos já estão tão acostumados. Você sabia que o castelo de Durham, construído no século XI e que tem sido usado por mais de 900 anos, é o único castelo em toda a Inglaterra que nunca conseguiram entrar sem permissão ou de uma forma desacerbada? Sério? Não, eu não sabia. De onde você tira essas coisas? Um cérebro que se agarra aos factoides e nunca o solta de jeito nenhum. Agora, se ao menos a minha carteira pudesse se agarrar às notas de R$100 e nunca mais largá-las... E qual é a pergunta que vem de Durham? Julie escreve: meu pai sempre foi muito abusivo verbal e emocionalmente. Eu sei que Cristo morreu por todos, mas me incomoda pensar que a pessoa que me gerou nunca terá que responder pelo mal que cometeu. Ele parece viver sua vida como se tudo fosse mil maravilhas, destruindo a vida de outras pessoas sem nunca ser responsabilizado pelos danos que causa. Onde está a justiça em tudo isso? Meus sentimentos estão bastante abalados por causa dessa situação. Eu sei que deveria perdoá-lo, mas parece que, se eu agir assim, isso significará que tudo o que ele fez está ok. Mas não está. Vocês poderiam me ajudar a resolver tal questão? Isso está me consumindo por dentro. E não quero continuar carregando esse fardo. Como posso perdoá-lo quando ele ainda faz o que faz e ainda diz as mesmas coisas que me afetam sensivelmente e que, pelo jeito, ele não tem a intenção de parar com esse tipo de comportamento? Julie, eu gostaria de te dizer que sinto muito pela dor que você passou e salientar que nunca é a vontade de Yahuwah que alguém sofra do jeito que você tem sofrido.
Mas neste caso, acredito que estamos lidando com vários problemas que se conectam, e é isso que está causando e trazendo muita dor à nossa ouvinte, e o primeiro é o desejo natural de lutarmos por justiça. O comentário dela de que seu pai parece viver como se tudo tivesse mil maravilhas, sem ter que responder pela destruição que ele está causando na vida de outros, revela isso. Em segundo lugar, está a necessidade muito salutar que Julie tem de que seu pai se arrependa. Não queremos perdoar um ofensor se ele apenas se virar e fizer tudo de novo. Terceiro, é a diferença entre vingança e revide. Vingança não é uma palavra que usamos com muita frequência. Talvez você possa esclarecer a diferença entre vingança e revidar? Será um prazer. Pegue, Chris, seu velho dicionário aí atrás de você. Vamos procurar as definições de ambas as palavras. Leia primeiro a definição de vingança. Vingança. Achei. Diz: infligir dor ou ferimento em troca de um ataque recebido. Nossa, para mim soa simplesmente como se fosse um castigo. Continue lendo. De acordo com o uso moderno, infligir dor de forma deliberada e maliciosa, contrária às leis da justiça e da humanidade, em troca de lesão, dor ou mal recebido. Vingar-se maldosamente de quem fere ou ofende. Fecha aspas. Julie foi ferida e seriamente injustiçada pela pessoa que deveria amá-la e protegê-la mais que qualquer pessoa, seu pai. E pelo que ela escreveu, ele não mudou, pois continua a causar danos às pessoas que convivem com ele. Julie tem um desejo muito natural por justiça, e eu gostaria de enfatizar que não há nada de errado com esse seu desejo. Abra em Jeremias capítulo 9 e leia os versículos 23 e 24 para nós. Esta é uma passagem fascinante que nos dá um vislumbre da mente infinita de Yahweh. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahweh e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahweh. Você percebeu o que diz esses versos? Isso é muito importante. E o que diz que Yahweh faz? Misericórdia, juízo e justiça. E no que ele se agrada? Ele se agrada nessas três coisas. Yahweh se agrada e se deleita e tem grande prazer e se regozija na justiça. Portanto, não há nada de errado em querer justiça. A injustiça é um dos atributos do diabo. Estou feliz que você tenha dito isso. Às vezes, como cristãos, temos a ideia desconexa de que só porque devemos dar a outra face, temos que simplesmente continuar a tolerar o abuso. Vejo isso em relacionamentos abusivos, pois o abuso pode acontecer nos dois sentidos. Tendemos a pensar que os homens abusam das mulheres, mas as mulheres também podem abusar dos homens. Isso acontece nos dois sentidos. E para aqueles que estão nos ouvindo e que não estão envolvidos em situações como essas, é fácil dizer à pessoa abusada que ela só precisa orar mais, perdoar mais e resistir, custe o que custar. Basta dar a outra face na esperança de que o agressor se converta. É verdade e triste ao mesmo tempo saber que muitas vezes em uma relação matrimonial, perceber que as partes são vítimas de abuso e tolerem um comportamento que nós próprios não toleraríamos em qualquer outra relação. Se não toleramos que alguém nos traia ou minta para nós, e se não toleramos que alguém perca a paciência conosco e nos agrida, não deveríamos esperar que outra pessoa tolerasse o que nós não queremos para nós mesmos. Mas Jeremias nos diz que Yahweh se agrada, ele tem prazer e alegria no juízo e na justiça. Entendi, mas espere só um segundo. Sim, eu entendo que Yahweh se deleita na justiça, mas nos é dito que temos que dar a outra face. E como conciliamos isso? Alguém em um relacionamento abusivo deveria continuar aceitando tal situação? Estou falando de qualquer tipo de relacionamento abusivo. Como cristãos, qual deveria ser a nossa resposta? Porque, falando por experiência própria, há muita frustração quando uma pessoa comete algum mal contra você e te prejudica,
e continuou agindo assim vez após vez. Quando Pedro questionou se ele deveria perdoar seu irmão 7 vezes, Yahushua lhe disse para perdoar 70 vezes 7. Basicamente, não importa quantas vezes seu irmão cometa alguma injustiça contra você, você deverá continuar perdoando. Isso significa, e estou perguntando isso porque não sei, que uma criança ou cônjuge que sofre algum tipo de abuso deveria simplesmente continuar tolerando tal abuso? Ou manter uma amizade ou negócios com alguém quando a outra parte continua te prejudicando? De jeito nenhum. Abra em João capítulo 7. No capítulo 6, Yahuwah disse às multidões que ele era o pão da vida. E isso fez com que muitas pessoas se afastassem dele, bem como irritasse os líderes judeus, porque eles entendiam o significado do que ele estava dizendo. Agora leia o versículo 1 de João 7. Passadas estas coisas, Yahushua andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Não há nada de errado em dar um fim ao abuso, e uma vez que não podemos controlar o comportamento de outra pessoa em muitas ocasiões, a única forma de pôr fim ao abuso é saindo dessa situação. Cada situação é diferente e devemos orar pelas pessoas em tais condições, mas nunca devemos, pela aparência, julgar alguém por fazer o que deve para impedir o abuso, mesmo que isso signifique abandonar tal contexto. Tudo isso está relacionado com o problema de Julie, porque o que causa mais ressentimento nessas situações é que a outra pessoa, o agressor, muitas vezes nunca muda. E não podemos forçá-lo a mudar, pois isso não está em nosso poder fazê-lo. Assim, o ressentimento e a frustração aumentam cada vez mais, e com eles vem o desejo de vingança. É aí que as pessoas começam a contra-atacar, fazendo a justiça com as próprias mãos. Às vezes, as pessoas têm medo de perdoar. É como se elas pensassem que, se perdoassem, isso significaria que o que aconteceu não foi tão ruim ou mesmo errado. Como resolvemos esta questão? Eu diria que eles não entendem o verdadeiro perdão. Perdoar não é dizer que o mal que ocorreu não foi tão ruim assim ou que está tudo bem. Não estou dizendo que você deveria simplesmente esquecer e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Às vezes isso não é possível e você tem que sair de uma situação ruim, assim como Yahushua fez quando concentrou seu ministério na Galileia em vez da Judéia. O que Julie está querendo e não está conseguindo é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento é mais do que lamentar por ter feito algo. Significa que você sente muito por ter causado tanto dano a outra pessoa. Bem, eu não conheço Julie, mas muitas vezes o que acontece em situações como essa é que uma pessoa está disposta a perdoar se a outra parar de machucá-la. Parece razoável. Mas isso torna o perdão condicionado ao arrependimento, pois não há conexão entre os dois. É por isso que é importante definir nossos termos. Veja, o perdão é simplesmente uma escolha que fazemos. O que não há desculpas para o mal que a outra pessoa cometeu. De jeito nenhum. O perdão significa que vamos simplesmente parar de buscar a vingança e tentar nos vingar do abusador. E é isso. Vamos deixar isso de lado e seguir em frente com nossas vidas. Mas como você deve fazer isso quando você foi tratado como se fosse um ser desprezível? Porque eu e você sabemos que nós não podemos controlar o comportamento de uma terceira pessoa. É difícil deixar para lá, como você disse, e viver normalmente quando eles não se arrependeram dos atos vergonhosos que cometeram. E quando eles continuam a ter o mesmo comportamento prejudicial. Como você deve simplesmente deixar isso de lado e tocar tua vida? Ao entendermos sobre a vingança, uma vez que vingança e o revidar não são a mesma coisa. Anteriormente você leu a definição de vingança. Agora eu gostaria que você lesse a definição de revidar. Ok, vamos ver. Diz: infligir dor a outrem em troca de uma lesão ou ofensa. Tal imposição, quando procede de maldade ou mero ressentimento e não é necessária para fins de justiça, é vingança e um crime hediondo. Quando tal imposição procede de um mero amor à justiça e da necessidade de punir os infratores para apoiar as leis, é vingança. E é injustificável e justa. Nesse caso, a vingança é uma retribuição, recompensa ou punição justa. Nesse último sentido,
a palavra é usada nas Escrituras e frequentemente aplicada aos castigos infligidos por Deus aos pecadores. A Julie e qualquer outra pessoa que já tenha sido injustiçada querem lutar por justiça, e este é um atributo divino, pois o próprio Yahweh se deleita na justiça. Os sentimentos de revide são despertados quando há a sensação de que a justiça nunca será feita. Isso é injusto e a nossa reação emocional é recusar o perdão, a menos e até que a pessoa se arrependa, o que se traduz em até que a pessoa pare de nos fazer mal. Mas o perdão é uma escolha que fazemos e não depende das ações ou omissões do nosso agressor. Podemos fazer a escolha de deixar isso de lado e seguir em frente quando compreendermos corretamente o que é a vingança. A vingança divina é a resposta de Yahweh ao anseio frustrado por justiça. Abra em Deuteronômio 32 e leia o versículo 35. Neste verso diz o que realmente nos permite perdoar, mesmo quando a pessoa que nos ofendeu continua a fazê-lo. Deuteronômio 32, 35. Ok, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Lembre-se, vingança é justiça. Novamente, não é vingança, mas justiça. Este é um ponto de tanta relevância que Paulo citou este versículo em Romanos. Vamos ler? Romanos 12, versículos... Por que você não leu os versículos 17 a 19 para contextualizarmos todos esses versículos? Ok. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz Yahweh. Quando entendemos que Yahweh prometeu fazer justiça em nosso favor, podemos ter a certeza de que o que buscamos estará em boas mãos. Isso é perdão. Seria uma opção em não buscar fazer justiça com nossas próprias mãos, e isso é tudo. Isso não significa que o que eles fizeram foi certo e de que tenhamos que relacionar-nos com o agressor. Significa simplesmente que vamos parar de tentar nos vingar. Deixaremos isso para Yahweh, sabendo que sua justiça é melhor do que qualquer coisa que possamos fazer. E essa será uma justiça inquestionável e nada mais. Penso que, por vezes, nos nossos esforços frustrados para lutar por justiça, vamos longe demais. Com Yahweh, podemos confiar que a verdadeira justiça será feita. E é aí que abre caminho para o perdão. Nesse ponto, não importa se a pessoa que nos ofendeu se arrependeu ou não, e ainda podemos fazer a escolha consciente de não buscar o revide. Podemos fazer a escolha consciente de deixar isso de lado e seguir com nossas vidas. Isso é perdão. E a razão pela qual podemos fazer essa escolha é que temos a certeza de que Yahweh fará justiça em nosso lugar. E isso traz refrigério à nossa alma, quando sabemos que Yahweh fará justiça em nosso favor. Nós nem mesmo guardaremos rancor pelos que nos causaram mal, pois teremos a certeza de que nosso Pai está cuidando de tudo. E esse é o verdadeiro perdão que nos cura e nos traz paz. E é algo que todos nós podemos fazer uso. Se você quiser nos enviar uma pergunta ou comentário, basta acessar www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone de Rádio WLC. Gostamos de receber suas mensagens. A seguir, temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. João 15, versículo 13 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia em uma grande escalada do conflito entre os dois países que começou em 2014. Até agora, as vidas que foram ceifadas são estimadas em dezenas de milhares e aproximadamente 7,4 milhões de ucranianos fugiram de seu país em busca de proteção nos países vizinhos. Um certo homem, o qual chamarei de Vésio, por motivo de segurança, cuja família também fugira para um dos países vizinhos, é dono de uma van.
Com o perigo iminente de bombardeios, ele levou toda a sua família estendida no chão de seu veículo até a fronteira da Ucrânia com a Romênia. Lá, uma família bondosamente os recebeu em sua casa. Após certificar-se que sua família estava segura e acomodada, ele carregou sua van com suprimentos e cruzou de volta a fronteira em direção à Ucrânia. Ele distribuía os suprimentos para qualquer um que estivesse precisando, até que ele retornasse para reabastecer sua van novamente, e mais uma vez se aventurar em meio ao perigo, apenas para ajudar pessoas que ele não conhecia, mas que estavam em extrema necessidade. Adrian, um homem que morava na localidade e que ajudava a carregar a van de Wesel com mantimentos, disse: "O sacrifício de Wesel é inspirador. É preciso um coração que esteja disposto a ajudar e que confia plenamente em Yahweh para poder fazer esse tipo de ação e colocar as necessidades dos seus semelhantes acima das suas." Joel capítulo 2 diz: "Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome de Yahweh, vosso Elohim, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Yahweh, vosso Elohim, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las." Devo te confessar, Will, que o programa de hoje me ajudou muito a ver a ira de Yahweh sob uma nova luz. Isso é bastante reconfortante. Quando criança, eu fui ensinado que era errado perder a paciência. Isso era interpretado como ser errado ficar com raiva. Dessa forma, a ira ou a raiva sempre foi algo muito assustador. E à medida que você ia crescendo, alguém se importava que você ficasse irado em algumas circunstâncias? Essa é uma maneira interessante de colocar essa questão. Mas não, quando penso nisso, realmente não era prudente ficar com raiva. Meu pai podia, e frequentemente ficava, mas se o resto de nós tivesse essa mesma reação, as coisas não tinham um final feliz. Assim, aprendemos a nunca ficar com raiva, ou pelo menos a reprimíamos. O que não é mental ou emocionalmente saudável. Não, realmente não é. O que muitos crentes não entenderam é que a raiva em si não é pecado, mas sim o que você faz quando está com raiva. Você ataca os que estão ao seu redor. Se seu chefe grita com você, você chega em casa, grita com sua esposa, espanca seu filho e chuta o cachorro? Veja bem, descontar a nossa raiva nos outros é a reação de um coração que ainda não foi transformado. Mas a raiva em si pode ser uma resposta muito saudável à injustiça, e é hora de vermos isso sob essa luz. Yahweh nunca perde a paciência. E não estamos felizes com um pai que nos trata dessa forma. É uma coisa muito boa sabermos disso, mas a ira de Yahweh faz parte da sua justiça, e a justiça é uma coisa boa. Os crentes não precisam temer a justiça de Yahweh. É o senso de justiça de Yahweh, a sua justiça, que nos dá a certeza de que amamos um Pai amoroso. E nós não precisamos ser perfeitos e nem alcançaremos esta condição enquanto tivermos naturezas caídas. Mas Yahweh sabe disso, e o motivo é que sua justiça teve seu cumprimento em Yahushua, e estamos a salvo da fase de punição de sua ira. Ele nos ama, e fomos aceitos no amado. Amém. Louvado seja Yah por isso. Bem, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos sintonizaram no programa de hoje. Se você gostou do que apresentamos e gostaria de compartilhá-lo com outra pessoa, os programas que já foram ao ar estão disponíveis em nosso site, no www.worldlastchance.com/português. Basta clicar no ícone Rádio WLC. Procure pelo programa número 267, intitulado Boas Novas sobre a Ira Divina. O programa é 267, Boas Novas sobre a Ira Divina, no www.worldlastchance.com/português. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlesschance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.